Olá, boa noite mais uma vez para todos que estão aqui me ouvindo nesta hora que eu entrei para gravar este vídeo, né? Quero em primeiro lugar agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e dizer para vocês todos que estou muito feliz por saber que tem um Deus poderoso e zeloso de boas obras, né? Um povo escolhido por ele, né, zeloso de boas obras, e ele virá para buscar esse povo para si um dia, para morar na sua glória, ser seu povo e ele ser o nosso Deus. É assim que ele diz em sua palavra: ele será o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Louvado seja Deus, para todos sempre. Queridos e amados, é com muita satisfação que eu venho falar desta palavra mais uma vez, né? Porque aqui é o seguinte, né? Tem muitas pessoas por aí, tem determinado segmento da sociedade, de modo em geral, que eles ficam bravos, né? Ficam bravos, né? E ficam às vezes furiosos, né? E não querem aceitar de jeito nenhum que os crentes pregam, que os crentes falam, que diz que é mentira, que é tudo, como é que fala, arranjo, né? Ela fica dizendo que a gente faz separação de versículos, né? Vai lá na Bíblia lá e escolhe aquele versículo específico para ficar explicando para nós, porque isso que aquilo não é, que o crente ele estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Como eu já falei para vocês, eu não tenho lido muito não, né? Porque agora ultimamente eu tenho me ocupado muito com muitos estudos bíblicos, então quando você está estudando, aí você não vai lendo sistematicamente. Você lê livro por livro, aí uma hora teu assunto está em Jeremias, outra hora está em Ezequiel, outra hora está em Isaías, outra hora está em Salmos, outra hora está lá nas crônicas, em Reis, outra hora está lá em Gênesis, né, na criação, Êxodo, lá nas leis, né? Aí você corre lá para dentro do Evangelho, aí você vai para São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, depois você vai a Atos dos Apóstolos, aí começa a entrar nas epístolas, né? E assim vai, né? Você vai estudando a palavra, você acaba estudando a Bíblia inteirinha nesse sentido assim. Isso é para explanar determinados assuntos, né? Que às vezes a gente prega o vídeo aí e publica. Que a leitura sistemática da Bíblia, como eu já falei, eu já li 5 vezes de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lendo assim, um atrás do outro mesmo. Né? A parte mais difícil é quando você passa na genealogia, né, que das famílias aí, né, do serviço do tabernáculo, né, por exemplo, né, você vê ali as medidas do tabernáculo, a medida, né, das cortinas, a medida, né, e a mesma coisa do templo lá de Ezequiel também, quando o anjo começa a medir, falar daquelas medidas e tal, né, aí você tem que ler a Bíblia, né, você tem que ter um conhecimento geral da Bíblia, né. Então é diferente. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja a vida inteira e não sabe, às vezes aí, coitado, né? Tem dificuldade, né? Às vezes o estudo é pouco, às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem oportunidade de ter alguém para ensinar para ele também. Porque tudo isso aí faz uma diferença, né? Se ele vai para uma escola bíblica, e ali, mesmo por ser uma pessoa de pouco conhecimento, ser um analfabeto ou algo parecido, mas ele ouvindo, né? Ele será um bom ouvinte e ele grava, ele consegue gravar as coisas em sequência da vida dele, né? Se ele pegar, por exemplo, um estudo bíblico aí, né, numa igreja, e começar a falar em determinado assunto, vai indo, igual eu publiquei aqui esses dias atrás, mais ou menos, eu acho que uns 7 ou foi 8 vídeos, né? Só falando da grande tribulação, da igreja, né, da queda de Babilônia, né, lá do livro de Apocalipse. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimento, que não tem estudo, ele pegar um negócio daquele lá e começar a ouvir, né, e botar bastante atenção, né, porque ali a gente vai citando as partes da Bíblia, vai citando os trechos lá onde que está escrito, o porquê daquilo, tem que explicar, explanar, né? É assim que faz, né, os professores, né, os estudiosos da palavra de Deus, faz assim. Esse é meu caso, a minha função aqui de transmitir a palavra de Deus para vocês, né? Eu não estou transmitindo para vocês uma palavra assim, é lógico que a gente não tem aquela sabedoria, né? Como eu já falei para vocês, se eu tivesse um estúdio de Hollywood, tivesse aqui comigo um estúdio com notebook, com todas as coisas assessoradas aqui para me poder, por exemplo, editei uma palavra errada imediatamente, está falado ali, eu não posso. Aí se eu for interromper o vídeo aqui para tentar corrigir aquela parte, aí eu tenho que começar a gravar todo o vídeo, tem que começar do zero de novo. Então aí aquela parte aí já ficou um vídeo para lá, perdido, aí aquele vídeo já vai para lá, vai para outro canto. A hora que eu publicar, já vai estar publicando separadamente. Os vídeos nunca vai cair na sequência, um atrás do outro,
no YouTube ou na coisa, a não ser que você não era, igual eu fiz, por exemplo, lá no estudo das igrejas, né? Tribunal de Cristo, aí eu faço parte um, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, né? Aí vai, aí ainda dá para você fazer uma sequência. Mas quando é um assunto separadamente aqui que você está falando, você não tem como fazer isso. Se você fizer isso, você vai simplesmente desmembrar um vídeo do outro e quando esse cair lá, você vai ficar perdido, não vai saber o que está falando aquilo, né? Por isso que é ruim. Então, quando você tem um estúdio, que você está ali no notebook, aí você tem como correr ali, corrigir, né, essa parte, mas eu, por enquanto, eu não estou fazendo com notebook, não estou usando esse tipo de ferramenta, né? Não é que eu não sei usar um notebook, eu sei sim, só que eu tenho um notebook aí, mas eu praticamente fica mais com minhas filhas, minha sobrinha, né, que usa isso daí. Eu prefiro ficar aqui devagarinho mesmo no meu celular. Se vocês entenderem, tá bom. Se uma pessoa, como eu já falei, entender, tá maravilha. Mas aí eu já vi que tem milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? E dezenas e centenas de pessoas que diariamente acompanham meus vídeos e acompanham meus estudos bíblicos aí e dão um okzinho para mim aí. Eu tenho visto aí que tem tido uma boa aceitação, né? E eu dou glórias a Deus por isso. Como eu já falei desde o começo, eu não quero que ninguém seja forçado a nada. Eu quero que você venha voluntariamente participar dos meus vídeos, participar dos meus estudos bíblicos, certo? Eu não estou aqui com uma roupa, digamos assim, pomposa, né? Cheia né? de pedras preciosas, como era o caso dos sumos sacerdotes lá de Israel, né? Que para ele administrar a palavra de Deus, eles tinham que vestir essa roupa, eles tinham que estar oficializados isso aí. Mas aquele tempo era aquele tempo, agora nós vivemos um outro período da história, nós vivemos hoje o tempo da graça, em que Jesus nos deu autoridade para a gente fazer da sua palavra aquilo que ele disse, fazer o ide dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é a diferença do que existe hoje para o que existia naquele tempo. Naquele tempo, né, a junta tinha que ter uma junta de boi para levar em rolo sagrado, né, por exemplo, no Isaías todo lá, o livro de Isaías, né? Quantas partes de rolo, de couro de boi, né? Que era ali curtido para fazer aquele rolo sagrado ali enrolado naquele pau, naquele varal, né? Que ali era colocado naquele varal, tinha um cabido próprio para colocar em cima lá. Vocês podem ver aí no dicionário bíblico, alguma coisa, como é que era antigamente o rolo sagrado, né? Então era difícil de carregar isso daí. Então era só os sumos sacerdotes, no caso os escribas, depois que o escriba ele vieram nascer em Babilônia. A partir dali de Babilônia, a partir da época lá do Esdra lá, é a partir desse pessoal aí que começou a surgir esse pessoal lá em Babilônia que começou a aparecer, os escribas, né? Que foi ali que o Ptolomeu, né, aquele rei egípcio lá que mandou compilar a primeira Bíblia lá, que eles gravaram lá, quer dizer, copiaram, tiraram do original hebraico, né, e fizeram a Septuaginta lá, né, a 70 lá, que eles chamam de Vulgata, né. Então, meus queridos, é assim. Então, nesta noite, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vou fazer esse explanamento aqui, mas já vou entrar para a palavra de Deus, porque ó, já se passaram 8 minutos e meio aqui, tá vendo? Esse papinho que eu fui aqui já foram 8 minutos e meio. Rapidinho, a palavra de Deus para você ensinar não é fácil, não é brinquedo não. Mas glórias a Deus. O assunto que eu quero trazer hoje, nessa noite, é a respeito da ressurreição, né, dos mortos, né? Que nos diz a palavra do Senhor, que naquele dia, quando chegar o dia do Senhor Jesus Cristo, que ele virá para levar a sua igreja, aí o que vai acontecer? Aí só vai ressuscitar com Cristo, né, ali os que vão para a glória. E depois vai ter a segunda ressurreição, que está nos falando lá em Apocalipse, né? Que ali as pessoas passarão pelo julgamento, então aí a palavra de Deus nos diz lá, bem-aventurado aquele que, lá no capítulo 21, né, de Apocalipse, foi aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não sofrerão o dano da segunda morte. Esse que é o problema, né? Porque a segunda morte, a segunda ressurreição é para julgamento eterno, não é para... Naquele tempo é lógico que, como eu falei, lá haverá pessoas salvas que salvarão durante o período do milênio e durante a grande tribulação, né, principalmente diante da grande tribulação, que eles vão aparecer depois lá, né, diante de Deus, né? Mas não vai ser já.
Isso aí, por isso que até parte na primeira ressurreição, porque aí depois os outros lá vão ser julgados segundo as suas obras, segundo aquilo que fizeram, pelo seu testemunho da sua própria vida, por amor de Cristo, né? Durante o período da tribulação, né? Então é uma história bem longa, bem complicada, né? Para a gente estar ensinando para vocês tudo isso num pequeno espaço de tempo, né? Onde careceria, né, da gente fazer uma sequência de estudo todo dia, né, 1 hora, mais ou menos de estudo assim, tal, falando a respeito de um assunto como esse. Aí a gente ficasse aí durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, aí 1 ano, né, falando desse assunto, aí a gente conseguiria arranjar bastante matéria, bastante coisa da palavra de Deus para explicar tudo. É que a gente não consegue, né, trazer tudo assim na mente e tudo que está escrito também na palavra dele. Mas eu fiz um apanhado nesta noite e eu vou começar a ler aqui já, antes que esse vídeo ficar muito grande, porque agora já vai entrar para 11 minutos aí, ó, 11 minutos agora, completou os 11 minutos. Então o que vai acontecer é o seguinte, vou ler a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 do profeta Daniel. Vou ler uns versículos aqui da palavra de Deus, né, e fazer uma explanação, depois vou lá para outro livro. Então, vamos ver aqui Daniel. Os últimos tempos, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, tal qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. O livro da vida, que nós vamos ler daqui a pouco lá em Apocalipse, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, né? E os que a muitos ensina a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Louvado seja Deus, né? Então, isso aqui é uma tarefa que tem o ensinador da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz assim, eu não estou dizendo aqui que eu vou ser esse ensinador, que vou resplandecer, né? Deus sabe o que ele vai fazer de mim. Eu só sei dizer que a palavra de Deus me garante que eu serei um rei ou um sacerdote de Deus latino. Só é para isso que está escrito lá em Apocalipse, foi para isso que Jesus morreu e com o seu sangue nos comprou. Comprou de todas as nações da terra para ser dele rei e sacerdote durante o reinado dele na terra, durante 1000 anos. Vai reinar com Cristo 1000 anos. Você pode ter aqui na terra um rei, né, que hoje existem muitas nações ainda que existe a monarquia, né? Nos países europeus, de modo geral, a maioria tudo é monarquia ali, que você sabe que é monarquia, né? Outros já passaram disso daí, né, no caso da China, a Índia, né? No caso lá é um outro sistema lá, não é reinado, né? É um outro sistema, né? Mas então aí na Europa, principalmente ali a maioria daqueles países lá ainda tudo é monarquia, né? Tudo é reinado, né? No caso a Inglaterra continua lá, hoje é o príncipe Charles que está lá tomando conta daqueles países todinho lá, tudo é vassalho dele, tudo são países que faz parte lá o bloco do europeu lá, né? O Reino Unido, eles falam, tudo faz parte da Inglaterra, né? E eles são vasalos e tudo, todas as leis que saem para eles lá, eles têm que conferir lá, primeiramente o parlamento europeu lá, vem lá e confessa lá diante da Inglaterra o que eles devem e o que não devem fazer. Se é o rei de lá aprovar tal determinado assunto, vai, senão não tem como, porque ainda é vassalo de lá da Inglaterra, esses países. E o Senhor Jesus nos vai fazer rei e sacerdote para o Senhor. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, você pode até viver com um reino desse, é lógico, 100 anos, 120 anos de vida, de existência. Com Jesus aqui você vai viver 1000 anos, vai ser 1000 anos reinando com Cristo, aqui na terra e mandando nas nações da terra durante um espaço de 1000 anos. Pessoal, que glória que é? Hoje em dia as pessoas não dão bola para você aí, né? Você é desprezado, você é jogado para o canto aí, né? Ninguém dá muito valor para você, né? Tem as pessoas que te humilham, né? Pelo fato de você servir a Jesus.
E é glórias a Deus por isso. Jesus mesmo foi quem falou: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. E ainda dá um grito assim: ai de vós quando os homens disseram todo bem contra vós, porque assim fazia antigamente lá com os vossos pais. Isso aí Jesus falando para os discípulos, para os fariseus, para os judeus, né, que estavam com ele, né? Que os homens tratavam bem, tratavam assim, para depois, né, chegar e jogar eles na enroscada lá para pecarem contra Deus, né? E após os balaímos, após né? O que eu estava falando é o seguinte, meu querido, que muitas das vezes as pessoas ficam bravas com a gente, né? Fica uma sequência aí de pessoas não querendo saber dos crentes, porque diz que os crentes misturam as coisas de Deus. Não é assim. O crente, no caso, que é o ensinador mesmo da palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus como ela é. Ele não é alfaçário, não é uma pessoa que tem aqui. O meu objetivo não é esconder, não. O meu objetivo é mostrar cada vez mais, cada pecadinho, cada pecadão para Deus não existe isso. Pecado é pecado. Só tem o pecado que a gente sabe que é três pecados que não é perdoado ao homem, né? São três que na Bíblia está registrado. Aí alguém fala: não, mas o que eu conheço é o blasfema contra o Espírito Santo. Não, tem mais dois. Tem mais dois pecadinhos que faz parte disso daí, né? Que também está escrito na Bíblia, isso daí. E Deus vai cobrar isso daí. Sabe qual é o outro? É não perdoar o irmão, perdoar o inimigo, perdoar a pessoa. Jesus disse: se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não perdoará você, não. Se você tiver alguma coisa contra teu irmão, contra o teu inimigo, contra qualquer pessoa, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, é um pecado também de perdição. Não terá perdão. Se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não perdoará o vosso. Não é glorioso isso, né? Então, aí tem o blasfema contra o Espírito Santo, né? Tem esse, né? De perdoar o inimigo, e tem um outro ainda. Qual é o outro, hein? Vai pesquisando aí, depois aí eu falo para vocês qual é o outro pecado. É 3 pecados, tá? Que não vai deixar você entrar no reino de Deus, tá? Isso aí, a palavra de Deus é justa, fiel e verdadeira. Esses 3 pecados não deixará o homem entrar no reino de Deus, não. Nem adianta querer depois ir para Deus para dizer: não, Senhor, mas eu me arrependi, fiz isso. Não. Se você pecou com esses 3 pecados, né? Ainda hoje é lógico, né? No caso do pecado do irmão, se você morrer, porque por isso Jesus disse assim: olha, se o teu irmão pecar contra você, ou o teu adversário pecar, saber que ele tem alguma coisa contra você, você tem que ir atrás dele imediatamente e pedir perdão para ele. Se ele te ouvir, tudo bem. Se ele não te ouvir, você leva 2 testemunhas, né? Se ele não te ouvir, aí leva a igreja, né? Chegando na igreja, se a igreja também ele não quiser ouvir a igreja, né? Não quiser perdoar também, aí sim, aí é com ele. Aí o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Aí você não terá nenhuma culpa mais disso daí. A não ser, em primeiro lugar, tem que fazer o seu movimento, fazer a sua ação, ir lá pedir perdão, certo? Então, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Por enquanto, eu vou desistir aqui de continuar gravando. Vou gravar um outro vídeo na sequência desse daqui, para mostrar os outros. Então, eu li aqui dos que ressuscitarão, né, uns para a vergonha e outros para desprezar. Olha, eu vou parar aqui o vídeo, que já está com 19 minutos. Depois aí não dá para postar, que aí é a hora que posta dá erro de postagem, tá?